Agora, o que eu estou descrevendo é algo que não se tem uma resposta? Claro que se tem uma resposta. Eu não estou aqui só trazendo tragédia, apocalipse, para dizer para vocês, escondam-se nos bunkers e espere a segunda vinda de nosso Jesus Cristo. Eu não estou falando isso. Existe sim uma saída. E a saída, para mim, ela é muito clara. Muito evidente. Eu falei em 2020 que os políticos precisavam falar com as autoridades americanas. Demorou 5 anos, mas a galera ouviu. Aos pouquinhos, a Zambelli foi a primeira que veio, tá? Todo mundo zombou. A Zambelli está fazendo turismo nos Estados Unidos. Todo mundo zombou da Zambelli. Ela foi a primeira. A primeira. Estava lá ao lado do Paulo Figueiredo. Quando o Olavo falou da Lei Magnitsky em 2020, todo mundo falou assim, não, depois a gente vê isso é coisa de maluco, isso é teoria da conspiração, não dá não. A gente tem eleição em 2022, a gente está preocupado com a eleição. Bem, passaram-se 5 anos, né? Passou-se 5 anos. Passaram mesmo, então tá certo. Passaram 5 anos, e aí o pessoal, a Lei Magnitsky. Aí, agora, qual que é a onda? Eu vejo em alguns comentários. Tá demorando demais, tá demorando demais, tá demorando demais. Lá como eu estou ouvindo reclamação de quem tá na guerra no sofá, brother. É isso aí. Meu irmão, a guerra nem começou, o maluco tá no sofá dizendo que tá demorando. Imagina o dia que ele se fuder que nem eu. O cara, Max, tá reclamando no sofá, irmão. Às vezes até no anonimato, né? Às vezes até no anonimato. Porque tem aqueles perfis que não aparecem nome, não aparece foto, não aparece nada. E o cara vai dizer assim, não, tá demorando demais. Aí eu vejo assim, 72 horas, o pessoal comentando no Instagram. Eu bloqueei na hora. Vai merda, eu não quero você perto de mim, não. Não, Esse mesmo cara... a Lei Magnitsky, se você parar, falei outro dia sobre isso, mesmo que você fizer a conta aí, de 20 de janeiro para agora, né, é um período de 5 meses. Aí eles queriam que o Trump assumisse no dia 20 de janeiro, no dia 21 aprovasse a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Não é bem assim, né? Lá não tem um Supremo Tribunal Federal com o Alexandre de Moraes para decidir da cachola dele da noite para o dia, para dar prazo de 10 minutos para as coisas se resolverem, né? As coisas têm que andar dentro da lei, né? Cumprindo todas as determinações da lei, cumprindo os prazos, né? Então não tem como, não tá lento, são 5 meses de governo Trump só. E tem muita coisa a ser feita, Lacombe, porque convenhamos, junta a galera do MC Pós do Rodo com essa galera que estava na manifestação domingo. O que a direita vai fazer? Vai botar as velhinhas? Se você pudesse imaginar a melhor forma de trabalhar, como seria? A Monday.com pode tornar esse Com Bíblia na mão? Eu quero que vocês me respondam. Gente, se eu estou sendo injusto na minha análise, se eu estou sendo uma pessoa que está sendo insensível, injusta, por favor, me digam e argumente. Eu quero. Isso não é uma conclusão. Eu estou aqui em exercício racional, explicando para vocês. São Paulo tem essa galera ali. Rio de Janeiro tem a galera do MC Pós e do Rodo. Vocês querem que eu entre na briguinha se Carlos Bolsonaro tem que ir para Santa Catarina, ou São Paulo, ou cu do Rodo, sei lá, o caralho a quatro, onde o Judas perdeu a bota? Me desculpe o palavrão, estou tentando me segurar aqui, mas pelo amor de Deus, eu sou maluco de ver que tem a galera do funk ligada ao narcotráfico, ligada a grupo terrorista, ligada à Al-Qaeda. Tem o pessoal de São Paulo que está ali mostrando a cara, dizendo: eu apoio o Hezbollah, eu apoio o Irã atacar Israel, jogar bomba de míssil balístico em civil. E da onde vem o exemplo dessa turma toda? Né? A gente, se quiser botar, vamos estrear o nosso GC agora? Vamos. Ó, Lula condena Israel. Olha que chique que tá isso. Agora gente. vai. Casa Cláudia. Tá lindo isso aí. Bom, congressistas da oposição estão fazendo duras críticas ao Lula, porque na última sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota oficial para condenar o ataque de Israel contra o Irã. Esse comunicado do Ministério das Relações Exteriores, do Mauro Vieira e do Celso Amorim, que no fim das contas é quem manda, disse o seguinte, que esse ataque de Israel viola a soberania iraniana e ameaça mergulhar toda a região em conflito de ampla dimensão. E é justamente o contrário, eu vou citar daqui a pouquinho o editorial do Estadão, que dá exemplos de que é exatamente o contrário disto que o MRE, que o Ministério das Relações Exteriores, está dizendo. Então, teve protesto do Eduardo Bolsonaro, né, que disse que Israel ataca a infraestrutura militar iraniana
enquanto o Irã mira em civis israelenses. O Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: o Itamaraty não enxerga a diferença nessas condutas. E ele completou que Lula não tem moral para opinar sobre nada nesse conflito. O Grupo Parlamentar Brasil e Israel, presidido pelo senador Carlos Viana, também se manifestou contra o posicionamento da diplomacia brasileira. Em nota assinada pelo senador, pelo congressista, o grupo afirma que o governo Lula, mais uma vez, escolhe se alinhar aos que disseminam o terror. Outros deputados também foram às redes sociais para criticar a declaração do Itamaraty. Essa nota da sexta-feira, vou repetir a informação que eu dei no início do programa, foi a de número 64. O governo Lula já emitiu 64 notas oficiais desde 1º de janeiro de 2023, quando começou esse terceiro mandato do Lula. 64 notas oficiais com críticas a Israel e condenações a Israel. E aí, no domingo, vou passar para o Max, no domingo, um momento de lucidez do Estadão. De vez em quando o Estadão dá uma dentro, sabe? O jornal publicou o editorial Israel. Até mandei a foto, se vocês tiverem tempo de colocar a foto aí do print do editorial do Estadão. Israel, o título é: Israel exerce o direito de se defender. O subtítulo: o programa nuclear iraniano é uma ameaça existencial a Israel e, por isso, é um alvo legítimo. Ademais, interromper a escalada nuclear do Irã será um alívio para o mundo, que é o oposto do que diz a nota do Ministério das Relações Exteriores, que os ataques condenarão o mundo a uma instabilidade e a um confronto, bababá, bababá, bababá. E aí o texto cita 2 exemplos de que as críticas a Israel neste momento, como as que o Lula tem feito sempre, como esta que foi feita na sexta-feira em nota oficial do Ministério das Relações Exteriores, né? Essas críticas devem ser consideradas imperdoáveis. Aí vamos lá para 2 exemplos do editorial. Em 1981, quando a Força Aérea de Israel destruiu o reator nuclear de Osirak, no Iraque, de Saddam Hussein, houve muitas manifestações de indignação na comunidade internacional. Em 2007, o mesmo se repetiu após o bombardeio às instalações nucleares secretas do regime sírio. Mas o tempo, diz o editorial do Estadão, se encarregou de mostrar quem estava certo. Por isso, o ataque israelense contra o Irã, na madrugada de 13 de junho, deve ser compreendido pelo que é: um ato preventivo de legítima defesa e um serviço à segurança regional e global. Mas o Lula, Max, está sempre, e aí a gente pode pensar qualquer assunto, de qualquer área, ele está sempre do lado errado. Está acontecendo no Brasil hoje, e isso é muito grave, isso é muito sério, uma infiltração de grupos terroristas internacionais. O que vocês acham que eles não deixaram, né, o almirante americano ir na tríplice fronteira lá do Acre? O que vocês acham que o governo brasileiro nega aos Estados Unidos, né, pede para que não sejam categorizados o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas? Por que vocês acham que a inteligência brasileira descobriu planos de ataques terroristas em São Paulo, logo depois que teve o ataque em Israel no 7 de outubro? Ou seja, o que a gente está vendo nos últimos anos, na verdade, é um processo já de algum tempo, né? Ele começa um pouquinho depois da criação do Foro de São Paulo. E por isso o documentário que a gente está produzindo agora é tão importante. Porque a partir ali do início da década de 90, você consegue registrar, né? Você consegue encontrar o começo da infiltração de grupos terroristas no Brasil. E eles estão unidos tanto ao narcotráfico quanto à esquerda brasileira. Então, é óbvio que o Lula não pode ser a favor de Israel, porque senão ele está indo contra o seu próprio plano de poder na América Latina. Agora, as pessoas têm que despertar para isso, porque eu vejo que o brasileiro ainda não entendeu que o Brasil é peça fundamental de tudo isso que está acontecendo. Gente, o Irã,
ele é o local de onde surge toda a logística, todo o financiamento, todo a doutrinação radical islâmica, tá? Para todos os grupos terroristas do resto do mundo. Pode ter exceções? Pode, óbvio, né? Mas o que eu tô falando é, o principal grupo hoje, o principal país, a principal economia, a principal fonte de células de radicalização de pessoas do mundo hoje vem do Irã. Então, esse ataque a Israel é um ataque preciso, tá? Onde ele está pegando exatamente as bases militares, as partes científicas. Agora acabaram de atacar a mídia estatal, que não é jornalismo, né? Era só um braço de propaganda do governo. Por quê? Porque ele... Diga-se de passagem, é um braço militar, desculpa. É porque é bom explicar isso, pessoal, né? A mídia estatal iraniana, ela é um braço paramilitar, não com armas de guerra, Uhum. mas é um serviço de desinformação. Isso inclusive, está descrito nos próprios documentos de estratégia soviética durante Ali, a ó. guerra.